Graça e paz do Senhor, amém? Amém. Estamos aqui nessa noite, culto da vitória. Deus, Ele tem vitória e vitórias também para as nossas vidas. E queremos agradecer a Ele, queremos louvar, queremos tributar louvores e render graça ao Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. É através da misericórdia de Deus que nós estamos aqui e você está também na sua casa, nos assistindo, nos acompanhando. E o Deus que está aqui é o Deus que está na sua casa também. É o mesmo Deus, Deus não muda, a pandemia não mudou Deus. Mas a pandemia às vezes mudou você. E eu queria te falar que Deus continua sendo Deus, no meio da pandemia, no meio de todas as coisas, Deus continua sendo Deus. Eu espero que você faça da pandemia um compromisso ainda mais intenso com Deus. Eu espero que você esteja ligado nele, glorificando a Ele, exaltando a Ele, porque a pandemia acaba, mas Deus continua. E nós precisamos estar atento a isso, né? Porque tem muitas coisas que vão acontecer, está acontecendo, e a gente precisa estar ligado em Deus, né? Mesmo diante de todas as coisas. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos 149, Salmo 149, verso de número 1, apenas o verso de número 1, nós vamos abrir as nossas Bíblias, você na sua casa, é o culto no lar, olha que coisa bonita, né? Culto no lar, e Deus trabalhando na nossa vida e restaurando a nossa vida, né? Estamos aqui para fazer o melhor para Ele, e eu espero que Ele esteja recebendo o louvor nessa noite, daquilo que nós vamos estar fazendo para Ele. Não estamos fazendo aqui nada para nós, estamos fazendo para Ele. A palavra é dEle, né? Tudo é dEle, nada é nosso. Nós só estamos aqui sendo instrumento dEle, porque aprove Ele querer isso, né? Se Ele não quisesse também, a gente nem seria instrumento dEle. É pela sua misericórdia e graça. Capítulo de número 49 dos Salmos, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Vamos orar, vamos falar com Ele. Eu convido você agora para estar dirigindo a Ele, né? E começar a falar com Ele nessa noite. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para o nosso Brasil. Deus tem o melhor para o nosso mundo. Não importa aonde você está, eu creio que Deus está nesse momento trabalhando na sua vida. E eu creio que depois desse culto não mais será o mesmo. Você não será o mesmo, porque aonde o cristianismo chega, a transformação de Deus também chega àquele lugar. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Talvez você passou um dia trabalhoso, um dia de grandes lutas, de grandes dificuldades, calamidades, mas é hora de você se curvar diante de Deus e não se curvar diante das coisas desse mundo. Curva diante de Deus e a vitória é certa sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui no culto da vitória, e nós acreditamos, ó Deus, que esse culto
não é da vitória nossa, mas é da vitória do Senhor. E nós confiamos, e nós estamos aqui cheios de fé, não estamos aqui com dúvidas, não estamos aqui, ó Deus, com medo, não estamos aqui desesperados, mas estamos aqui diante do Senhor, e nós confiamos no Senhor, e nós sabemos que Tu és o nosso Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, porque acreditamos no Deus Todo-Poderoso, e confiamos que o Senhor pode nessa noite transformar a nossa vida, restaurar as vidas de todas as pessoas que estão agora nos acompanhando, ó Deus, e também nos assistindo, ó Deus, pelo Facebook, e depois, ó Deus, também pelo YouTube. Em nome de Jesus, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, e que nós possamos olhar para o Senhor, e não olhar para o tempo trabalhoso, ó Deus, que estamos enfrentando. Senhor, traga, ó Deus, traga temor do Senhor nos corações. Senhor, em nome de Jesus, principalmente na nossa cidade, ó Deus, que o povo venha ter arrependimento dos seus pecados, das suas falhas, e em nome de Jesus, que haja, ó Deus, um despertar do Senhor sobre todo o Brasil e sobre todo o mundo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Teu poder,
Eu quero nesse momento orar pela sua vida financeira. E eu tenho falado isso aí aos cultos, e eu creio que Deus é um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas é necessário que a gente venha ser fiel a Deus. E quando a gente fala de dinheiro, às vezes as pessoas pensam que a gente quer dinheiro. Não. A gente quer te ensinar a ser fiel a Deus. Porque quando nós falamos de dinheiro, as pessoas, às vezes, elas começam a fechar o seu coração. E o único que não quer que você tenha uma vida financeira boa é o diabo. Mas Deus, Ele quer que você tenha uma vida financeira melhor. Deus, Ele não quer. A Bíblia diz isso, não é eu que estou dizendo. Se você pegar em Atos, capítulo de número 20, versículo 35, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então é melhor você dar do que receber. Então Deus, Ele está falando assim: eu quero te dar. Eu quero te dar. É muito melhor você ter. É muito melhor. Porque quando você tem, você pode ajudar pessoas. E quando nós falamos de dinheiro, as pessoas pensam que a gente não é isso. Deus, Ele supre as necessidades. Aleluia. E Ele tem suprido as necessidades. Nós não estamos falando isso aqui, nós estamos falando aqui para abençoar a sua vida. Por que eu falo sobre dinheiro? Para que o dinheiro não se torne senhor da sua vida, mas que Deus, Ele seja senhor da sua vida. Quando Deus, Ele se torna senhor da nossa vida, não importa de pandemia, se tem pandemia ou se não tem pandemia. Não importa se tem crise ou não tem crise. Deus, Ele supre as nossas necessidades. E eu quero orar pela sua vida financeira. E eu posso falar sobre isso porque Deus tem cuidado de nós. Deus nunca tem deixado faltar. Ele tem cuidado em todos os detalhes da nossa vida. E eu tenho certeza que aqui os irmãos que estão aqui no altar também, eles podem testemunhar sobre isso também. Que Deus tem feito coisas grandes na vida deles. E vai continuar fazendo. Porque Deus é um Deus que pode fazer isso. Eu quero orar pela sua vida, não só aqui da igreja, mas também você que nos acompanha agora, que é de outra denominação, e você tem deixado a semente da infidelidade entrar no seu coração, por questões de pessoas avarentas que têm te dado mau conselhos. Não pega, não siga cegos, siga pessoas que têm visão de Deus. Porque Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus, Ele nos testa a nossa fidelidade. E é isso que nós precisamos entender. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para entregar diante do Senhor toda a nossa vida e principalmente a nossa vida financeira. Senhor, eu oro por cada membro dessa igreja, por cada um, ó Deus, que tem sido dizimista e ofertante, tem sido fiel. Nós não precisamos nem falar aqui, porque o pessoal aqui tem sido fiel. Eles têm ido atrás de nós, porque o Senhor é Deus que tem feito isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses outros também que estão espalhados nesse mundo, que têm ouvido, ó Deus, o conselho de pessoas que são infiéis, são cegos, pessoas que não têm visão do Senhor. E nós, ó Deus, precisamos saber que o Senhor é Senhor da nossa vida. O dinheiro, nós usamos o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos usar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que têm entendido que o Senhor é Deus da vida dele, e não o dinheiro. Porque se o dinheiro for o dono da nossa vida, nós vamos passar fome, nós vamos passar escassez. Mas se o Senhor for Deus da nossa vida, o Senhor não deixa a gente viver isso. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos
e glorificamos o teu nome sobre todos aqueles que têm sido fiéis, ó Deus, financeiramente. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que o Senhor venha colocar as mãos dele a cada dia na nossa nação. E que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração. Porque Deus, Ele é o Deus que Ele traz algo melhor para a nossa nação. Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor Deus, o que nós cantamos aqui é verdade. Nós confiamos no Senhor e nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor da glória. Nós confiamos em Ti e sabemos que Tu és o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, intercedemos por cada vida, por cada um, ó Deus, que se encontra agora, ó Deus, precisando de uma resposta do Senhor. Talvez essa pessoa, ó Deus, está em desespero, mas eu confio em Ti, e eu sei que Tu és o Deus que pode trabalhar nessas vidas, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor é fiel, ó Deus, para fazer uma mudança. E eu creio que o Senhor é Deus que pode fazer isso.
Pai, em nome de Jesus, faça, Deus, nessas vidas agora, e trabalha, Senhor, em cada coração, em cada vida. Senhor, eu não sei como essa pessoa se encontra, eu não sei como a vida dela está, mas eu creio que Tu és o Deus que pode mudar a história dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Em nome de Jesus, trabalhe em cada coração agora. E eu creio que o Senhor é fiel para fazer o melhor, para transformar, para restaurar. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, faça isso, Senhor, para a glória do Senhor, para a honra, para a glória do Senhor. E eu creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo é de número 23, o verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 1. Apenas o verso de número 1, para a nossa meditação. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem muito mais a fazer na nossa vida. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: homens, algumas traduções, varões, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Amém? Irmãos, quando eu volto para a palavra de Deus, e eu vejo Paulo falando isso, eu começo a analisar o que Paulo tinha naquele momento. É interessante, se você voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, e você voltar um pouco, por que Paulo falou sobre isso? Por que Paulo, ele fala essas palavras? Em que situações? Em que circunstância? Em que momento? Por que Paulo, ele falou isso com tanta veemência? Por que Paulo, ele teve convicção daquilo que ele estava falando? Ora, outrora, se você pegar no capítulo 9 de Atos, você vai ver um homem, e aí se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 8, o verso último do capítulo 8 de Atos, você vai ver Paulo, ele foi que estava consentindo, da morte de Estevão. A verdade é que Paulo, ele era um jovem ali, e Paulo, possivelmente, Paulo é que mandou ali apedrejar Estevão, o primeiro mártir ali do cristianismo. E é interessante que Paulo, no capítulo de número 9, ainda sendo Saulo, a palavra Saulo vem do hebraico, é Saul de Sardi, Saul, você entendeu? Então, Saulo de Tarso. E é interessante que ele pega a carta e ele vai para Damasco a fim de prender e matar alguns do caminho.
que era falado ali. E a Bíblia diz que ele chega ali, mas quando ele chega na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E o encontro que ele tem com Jesus, ele tem um encontro com Jesus, e a vida daquele homem tirano, a vida daquele homem que respirava ódio, aquele homem, ele é transformado. A Bíblia diz que ele cai ali cego, é pegado pelas mãos, e ali Ananias, um profeta, Deus fala para Ananias, que era para ele orar por ele. Ananias fica com medo, e Deus fala, pode orar, porque esse é um vaso escolhido meu, para padecer pelo meu nome. A partir daquele momento, ele passa ali sofrer por aquilo que ele teve um encontro, Jesus. E é interessante que Paulo, nunca mais, ele é o mesmo. Nunca mais a vida do apóstolo Paulo é o mesmo. Se você pegar na história do cristianismo, você vai ver que o que mais fala depois de Jesus é Paulo. O nome de Jesus, ele foi soprado nos 4 cantos do mundo. E quem soprou? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi e sempre será um grande instrumento de Deus. Se você pegar, Paulo escreveu 13 cartas, de Romanos até Filemão, Paulo escreve. Então Paulo, ele doutrina o cristianismo, ele doutrina as igrejas. Então Paulo foi fundamental para o cristianismo. E é interessante que Paulo, ele nunca teve uma vida mais ou menos. Ele nunca viveu uma vida mais ou menos com Jesus. A vida de Paulo foi uma vida de muito sofrimento. A vida dele foi de muitas perseguições, de muitos conflitos, perigos, mas sempre ele continuou servindo a Jesus. E é interessante que Paulo agora, no capítulo 23 de Atos, Paulo ele vai fazer a sua defesa. Mas Paulo ali, quem Paulo está defendendo? O que Paulo está defendendo ali? Que precisou de reunir o sinédrio. O sinédrio compunha de 70 homens. Alguns teólogos atribuem 71, ou 70 ou 71, mas é um grupo bem volumoso de homens religiosos, de homens que defendiam afinco a religião judaica. Eram homens que estavam ali defendendo a questão da religião. E eles não queriam que o nome de Jesus fosse disseminado nas cidades aonde Paulo pregava. Então Paulo foi perseguido, não pela sua vida pessoal. Paulo não foi perseguido, não pela sua vida de pecado, não pelo seu egocentrismo, não pelo dinheiro que talvez ele estava tirando das pessoas. Não, Paulo ele foi perseguido pelo nome de Jesus. E o nome de Jesus, na vida de Paulo, era primazia, era em primeiro lugar. Então, é interessante você pegar no capítulo 21 de Atos, e você começar a olhar do verso 1 até o verso de número 16. Paulo chega em Jerusalém. Então Paulo está rumo a Jerusalém, e ele navega para lá, né? E ele vai para lá, e é interessante que o verso 17,
até o verso 26, Paulo, ele entra em Jerusalém. Paulo agora ele entra em Jerusalém, e a Bíblia diz que o verso 17 diz assim: e chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago, e compareceram todos os anciãos. E a Bíblia diz o verso 19, e havendo saudado, contou-lhe um por um das coisas que por seu ministério Deus fizeram entre os gentios. Mas é interessante, se você pegar o verso ali 27, até o versículo de número 30, a Bíblia diz que Paulo chega ali, e Paulo, naquele lugar, Paulo, verso 27 diz assim: mas quando os 7 dias estavam quase terminar, os judeus da Ásia, tendo visto no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram e agrediu Paulo. Agrediu Paulo porque, e clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina a todo contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda além disso, introduziu gregos no templo, tem profanado este santo lugar. Então eles defendiam afinco a questão da religião. Paulo, ele está fazendo um serviço para Deus, mas para os judeus da Ásia, Paulo estava fazendo um desserviço para eles. Mas aí, Paulo é agredido, é preso, e a Bíblia diz que o verso 35 até o 31, até o 36, Paulo é salvo da fúria do povo. A Bíblia diz que o verso 31 diz assim: e procurando eles matá-lo, eles queriam matar Paulo, chegou ao comandante da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Paulo chegou e trouxe um alvoroço naquele lugar, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o comandante, os soldados cessaram de espancar a Paulo. Então Paulo estava sendo brutalmente espancado. É interessante que o 37 até o 40, finalizando o capítulo 21, Paulo fala da sua missão em Cristo. Então Paulo, sendo bruscamente apanhando, agredido, espancado, Paulo, ele vira e ele vai falar do quê? Que a sua missão era Cristo. Ele pregava Cristo. E se você ver comigo o 37, olha o que está escrito. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, disse Paulo ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabe, os gregos, não és porventura egípcio, que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4.000, sicários? Mas Paulo lhe disse: eu sou judeu, natural de Tarso, cidadão insignificante da Cilícia, rogo-te que me permita falar ao povo. Então Paulo, ele quer uma palavra, ele quer dar uma palavra. Só que o capítulo de número 22, o capítulo 22, que tem 30 versos, Paulo, ele começa o seu discurso. E o discurso de Paulo, ele vai discursar pela sua defesa, por tudo aquilo que aconteceu. Mas Paulo, no verso 1, ele disse: irmãos e pais, ouve a minha defesa, que agora faço perante vós.
Ora, quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei do nosso país, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. E aí Paulo vai relatar aqui, do verso 4, Paulo vai fazer um relato inteiro até o verso 21, sobre que ele perseguiu a igreja de Cristo. E Paulo perseguiu com muita fúria, com muito ódio, e ele está relatando aqui aquilo que ele, no capítulo 9, ali na estrada de Damasco, aonde ele teve um encontro com Jesus. E aí o capítulo de número 22, até o versículo 30, Paulo e os judeus, e Paulo vai falar sobre que ele é judeu e tem também a sua cidadania romana. E é interessante que Paulo, no capítulo 23, a qual nós lemos o verso 1, e aqui eu estou explicando para vocês entender o que Deus colocou aqui no meu coração, para que a gente pudesse. No capítulo de número 23, versículo 1 e até o versículo 10, Paulo, quando chega diante do Sinédrio, Paulo, ele cria um tumulto, por causa de Paulo ali cria um tumulto, a multidão se aglomera, e ali Paulo, ele vai fazer o seu discurso, diante daquela aglomeração de pessoas que estão ali, do verso 1 até o verso 10, mas o verso 11, Paulo, ele fala uma coisa interessante. Paulo, ele vai falar que Jesus aparece outra vez para ele. Então Jesus não apareceu uma vez para Paulo, apareceu pela segunda vez, e falou que Paulo seria testemunho dele em Roma. Então Paulo jamais poderia morrer antes de ser um testemunho de Jesus para os romanos. Então Paulo seria lá, e se você pegar no capítulo de número 28 de Atos, a partir do versículo 25, você vai ver que Paulo, ele testemunha. Paulo vai estar numa prisão domiciliar e ensinando, ganhando pessoas para Cristo, e ali também nasce uma igreja em Roma, através do ensino de Paulo. Mesmo preso, Paulo realmente ganhou, fez muitos discípulos ali. Mas é interessante, e ali, se você pegar o capítulo 23, versículo 11, olha o que está escrito. Na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que dê também em Roma. Então Paulo, Jesus aparece para ele e fala com ele. Mas o verso 12 até o verso de número 25, se você pegar, os judeus tramam para matar Paulo. De novo, eles querem matar Paulo, né? Paulo, ele passa por muitas coisas, eles cogitam. Olha o que os judeus fazem. Verso de número 12, olha o que está dizendo. Quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sobre pena de maldição que não comeria nem beberia enquanto não matasse a Paulo. Era mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Então eles fizeram: não vamos comer, não vamos beber enquanto nós não matar Paulo. Olha para você ver o que acontece. Então, e o verso de número 26 até o verso de número 35, a carta de Cláudio a Félix, que manda, Cláudio, diz,
o excelentíssimo governador Félix Saúdo, este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu sobrevivi com tropas e livrei a saber que era romano. Então, aqui beleza. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos? Algumas coisas que Paulo fala aqui no verso 1. A pior coisa do mundo, da nossa vida, é quando nós estamos vivendo situações conflitantes em nós. E isso é bem verdade, que a gente precisa tomar cuidado. Paulo aqui agora está diante do Sinédrio, mas a Bíblia diz que mesmo diante de todo tumulto, diante do Sinédrio, a Bíblia diz que fitando Paulo os olhos no Sinédrio. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Paulo, mesmo diante de tudo aquilo de ruim que estava acontecendo sobre a sua vida, agrediu Paulo, linchou Paulo, queria matar Paulo, querendo em todo momento parar Paulo de falar de Jesus, tentar silenciar Paulo de todas as formas. A Bíblia diz que Paulo, diante do Sinédrio, Paulo, ele fixa os seus olhos. Ele está fitado os olhos no Sinédrio. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo, ele não deixava que o desafio vencesse ele. Uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida, que não há desafio que possa vencer você, quando você tem certeza na sua vida que Jesus é muito maior do que isso. Os desafios estão aí para ser vencidos. Os desafios não estão aí para que a gente tire a visão nossa dele. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele coloca os seus olhos no Sinédrio. Ali era um desafio. Paulo não podia abaixar a sua cabeça. Paulo não podia se entregar. E muitas vezes os desafios das nossas vidas, da nossa vida cristã, da nossa vida pessoal, não importa os desafios que a gente está enfrentando, mas desafios são feitos para você enfrentar. Não são feitos para você se acovardar. Não é feito para você olhar e falar, não, eu não vou enfrentar isso. Paulo poderia baixar a sua cabeça, Paulo poderia olhar, porque era muito mais pessoas do que ele. Eram 70 homens, homens estudados, homens capacitados, homens que estavam ali com ódio nos seus corações, homens que estavam ali para ouvir Paulo. Paulo poderia estar gaguejando, não. Paulo olha para eles, olha para o Sinédrio, e ele vê, é mais um desafio na minha vida. E eu queria te falar, quantos desafios vier na sua vida, você precisa saber que são desafios que te levam a melhores lugares. Agora, os desafios, eles podem me vencer, mas eu posso vencer os desafios. Paulo, ele olha fixamente. Paulo, ele não tira a sua visão. Uma das coisas que nós precisamos na nossa vida é enfrentar problemas, é enfrentar situações. Talvez você que está me ouvindo agora, de repente você está falando, pastor, eu estou vivendo uma luta, uma dificuldade, o que eu faço? Olha para o desafio, encara o seu desafio. O desafio de Paulo aqui era o Sinédrio. E Paulo não tirou a visão. Paulo olhou, eu estou aqui diante de um desafio e eu preciso me defender, eu preciso falar aqui. E Paulo tinha que convencê-los aquilo que Paulo ia falar. Mas em segundo lugar, mesmo diante de tumultos, mesmo diante de perseguições, mesmo diante talvez que a sua vida possa estar em jogo, mesmo diante de todas as coisas, a Bíblia diz que Paulo olha e disse,
homens. Por que Paulo fala sobre isso? Porque Paulo, ele olha e vê que aquilo não era semideus, eram homens. Paulo estava diante de homens. Irmãos, não importa o que eu enfrento, não importa. Você sabe o que nós temos que temer a Deus? Você sabe o que nós temos que nos voltar para Deus? Você sabe o que nós temos que fazer? Curvar diante de Deus. Paulo olha que está diante dele é homens. E homens falham. E homens morrem. E homens adoecem. E homens têm defeitos. E homens, eles têm fragilidades. Paulo, ele não fica temeroso diante de homens. O grande problema hoje é que nós, irmãos, estamos confiando mais no homem do que em Deus. Nós precisamos voltar a nossa visão para Deus. Nós temos que voltar a nossa vida para Deus. E caminhar com Deus. E falar com Deus. E curvar diante de Deus. E viver com Deus. E acreditar em Deus. E ter fé em Deus. Nós precisamos disso. Paulo, ele sabe, varões, homens, vocês são homens, são capacitados, mas são homens, estão no poder, mas é homens. Eu queria te falar, irmãos, homens passa, mas Deus continua. O homem, ele está no poder, mas ele não tem poder. O homem está no poder, lembra de uma coisa, ele está no poder, mas ele não tem poder. Porque poder passa, mas o poder de Jesus continua. Paulo sabia disso. Eu estou diante de homens. Eu não estou diante de pessoas. Eu não estou diante ali de pessoas melhores do que eu. Ainda que eles ocupem uma posição melhor do que eu, mas são homens, são pessoas. Eu queria te falar que nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos temer mais a Deus. Nós precisamos orar mais a Deus. Nós precisamos nos humilharmos mais diante de Deus. Nós estamos pensando que homens podem fazer, homens não podem, homens morrem. Mas Deus não morre. O meu Deus não está morto. O meu Deus não está morto. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui é que Paulo, com toda a sua gentileza, mesmo diante daqueles que queria triturar, que queria amassá-lo, que queria bani-lo, que queria matá-lo, que queria vingança nos seus corações, Paulo, ele olha e trata eles de irmãos. Se fosse eu, talvez olharia e falava assim: vocês é inescrupulosos, vocês é bandidos, vocês são pilantras, vocês não são irmãos meus, porque irmão não quer te matar, irmão não quer te agredir, irmão não quer levantar falso testemunho, irmãos não te xinga, irmãos te ama. Mas Paulo olha e chama eles de irmãos. Sabe o que eu aprendo? Que nós nunca podemos ser igual a pessoa que tem o mal no seu coração. Nós nunca podemos. Se uma pessoa falou mal de mim, eu tenho que falar bem dela.
Se essa pessoa está te perseguindo, você precisa orar por ela. Isso tem que ser o que a gente tem que fazer. Paulo olha para eles, vai, irmãos. Como é que você vai falar, irmãos, àqueles que querem a sua morte? Como é que você vai amar aquele que está te odiando? Como é que você vai estender as mãos para alguém que, se puder, está te apunhalando pelas costas? Como é que você vai chamar isso de irmãos? Paulo mesmo diante de todos os atentados, Paulo vivendo situações catastróficas, e se Paulo tivesse baixado a sua guarda, ele não passaria nada daquilo. Por que não passava? Porque ele está passando tudo aquilo, porque ele não nega Jesus, porque Jesus sempre foi em primeiro lugar de Paulo. Primeiro lugar de Paulo não era mulher, não era dinheiro, não era fama, era Jesus. Tudo Paulo está passando por causa de Jesus. Paulo vivia um cristianismo vivo, e nós precisamos viver esse cristianismo vivo. As pessoas precisam ver essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem, essa veemência que Paulo tinha. Nós precisamos ter. E Paulo, ele chama esses homens, que se pode chamar de homens, que estavam ali tentando incriminá-lo, tentar ali contradizê-lo, para prender de novo, para bater, para espancar. Paulo está dizendo, irmãos, isso que me chama a atenção. Será? Por quê? Porque Paulo não tinha um coração deles. Você sabe por quê? Todas as vezes que nós deixamos o ódio entrar no nosso coração, todas as vezes que nós deixamos a vingança entrar em nós, todas as vezes que a falta de perdão, ela adentra no nosso coração, nós começamos a viver isso, nós não temos capacidade para a gente ter algo doce de Deus, porque o amargo já está dentro de nós, e nós estamos vivendo isso. E é por isso, irmãos, isso é um verdadeiro cristão, isso é um verdadeiro homem de Deus, é um homem que Deus, ele governava ele, que Deus estava com ele, Deus guiava ele, e é isso que nós precisamos entender na nossa vida, e que Deus nessa noite venha fazer isso em nós. E que nós possamos ser isso. Ele está dizendo, irmãos. E em quarto lugar ele está dizendo, até o dia de hoje. Olha para você ver o que ele está falando, até o dia de hoje. É interessante que Paulo, ele não vive o amanhã, ele vive o hoje. Paulo está dizendo até o dia de hoje, eu posso falar agora. Agora eu posso falar, eu não posso falar amanhã, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas agora eu estou falando até o dia de hoje. Até o dia de hoje o quê? Eu tenho andado diante de Deus. Aleluia. Até o dia de hoje. Eu estou aqui agora, é como Paulo falou assim, eu estou aqui agora, fazendo a minha defesa, e a minha defesa não é muita coisa, mas o que eu estou falando com vocês, que até o dia de hoje, eu tenho andado com Deus, irmãos, isso é muita convicção. Paulo tem convicção do que ele está falando, ele não está falando algo que ele não tem convicção. Ele está dizendo, não estou dizendo amanhã, porque eu não sei do dia de amanhã,
mas até o dia de hoje eu tenho andado com Deus. Eu tenho andado com Deus. Paulo está dizendo assim, ó, eu não largo Deus, eu não troco Deus, eu não faço comércio com Deus, eu estou andando com Deus. Eu queria te falar que em meio a qualquer situações, nós não podemos parar de andar com Deus. Em meio a qualquer situações que você se encontra agora, porque Paulo enfrentou morte, enfrentou lixamento, enfrentou tudo, e eu li aqui biblicamente para vocês, mas Paulo, ele falou, estou andando com Deus. Ele poderia falar, Deus, agora eu não quero mais. Porque às vezes pequenas coisas nos faz parar de andar com Deus. É verdade ou não é? Pequenas coisinhas. Talvez a pessoa não cumprimentou você na rua, você já parou. Talvez uma discussão teológica, né, Andinho? Uma discussão teológica, você já para de andar com Deus. E Paulo está dizendo assim, até hoje, eu tenho andado diante de Deus. Eu tenho andado diante dele. Será que nós podemos fazer isso? Será que nós podemos falar que nós temos andado diante de Deus? Ou será que nós temos olhado muito mais as dificuldades? Será que nós temos visto mais as lutas? Será que as lutas têm nos amedrontado? Será que os impedimentos, será que as tribulações, as calamidades, a mediocridade, será que ela tem entrado no nosso coração? Será que nós temos deixado de andar diante de Deus? Porque as coisas não estão do jeito que a gente quer. Não. Até hoje eu tenho andado diante de Deus. Eu não paro. Mas Paulo, e se tiver de você morrer aqui agora, eu morro, não tem problema. Eu morro diante de Deus. Irmãos, a gente não pode morrer diante do pecado. A gente não pode morrer diante de escândalo. A gente não pode morrer diante, você entendeu? De fofoca. Nós não podemos morrer diante de vingança. Nós não podemos morrer diante de falsos testemunhos. Mas diante de Deus nós devemos sim. Se hoje você morrer diante de Deus, você vai para o céu. Se você morreu, só o Eldo falou amém. Diante de Deus. Mas ele falou uma coisa, que só Deus conhece. Só Deus. Ele está dizendo, eu tenho andado diante de Deus com toda, aleluia. Irmãos, tem base um negócio desse? Com toda. Com todo o quê? Boa consciência. Quem conhece a minha consciência? Quem conhece? Alguém conhece a sua consciência? Só Deus. Deus não reprovou Paulo. Deus poderia ter reprovado. Paulo está dizendo, eu não tenho andado diante de Deus com consciência. Ele não está dizendo isso. Por que Paulo usa essa palavra boa? Porque Paulo está dizendo que a consciência dele não era má. Paulo está dizendo que tudo aquilo que a consciência dele tinha, não permitia que o mal estivesse na consciência dele.
Paulo não tinha uma consciência de malignidade. Paulo não tinha uma consciência que entrava as coisas podres. Paulo sabia em toda a boa consciência. E ninguém poderia falar, isso é mentira. Porque talvez eles poderiam falar, isso é mentira. O que você está falando é mentira. Não. E aí é interessante. Se a gente pegar a palavra aqui, o que é consciência? É sentimento ou percepção de que se passa em nós. O que é consciência? Consciência é voz secreta, aonde só Deus conhece. Voz secreta da alma, aprovado ou reprovado. É os nossos actos, é as nossas sinceridades. O que é consciência? Sinceridade. Ele foi sincero. Paulo estava sendo sincero. A sinceridade de Paulo, as suas percepções. E é interessante, o que é? É opinião que ele tinha. Sabe o que eu aprendo? Não importa o que eu estou vivendo. Eu preciso saber que nós precisamos. Paulo enfrentou tudo isso porque Paulo não negou Jesus. Paulo não deixou de pregar. Porque Paulo defendia o certo, não aquilo que estava dando certo. E é isso que a gente precisa. Não importa. Ah, mas eu estou vivendo isso. Será que Deus pode olhar e ver o que Deus está aprovando ou reprovando na minha consciência? O que Deus está vendo hoje em mim e em você? Eu não sei como você estava antes dessa pregação, mas eu espero que Deus venha ter falado ao seu coração. Eu espero que nós possamos ter um rumo diferente na nossa vida. Você agora que está na sua casa, talvez apavorado com tantas coisas, pensativo com tantas coisas, isso tem trazido angústia ao seu coração, isso tem trazido pavor em você. Talvez o tempo que nós estamos vivendo tenha consumido você. Você tem parado de orar. Você tem esfriado espiritualmente falando. A sua vida com Deus tem sido algo ruim. Eu queria te falar, vamos olhar para a vida desse homem. Um homem que Jesus verdadeiramente entrou na vida dele. Eu espero que Jesus entre na nossa vida para valer. Eu espero que a nossa vida seja uma vida que agrada a Ele. E que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus verdadeiramente em nós. Eu queria convidar você agora para a gente orar. Nós vamos orar agora. Eu queria convidar você para orar comigo. Vamos orar, vamos falar com Ele. E eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Certeza. Senhor Deus, nós estamos aqui, diante do Senhor. Sonda a nossa consciência. Será, Senhor, que nós podemos falar como Paulo falou? Diante do tumulto, diante do sinédrio, diante de grandes atentados de morte sobre a sua vida.
diante de sedição para matá-lo. Será, Senhor, diante de todas aquelas perseguições que ele sofreu, e ainda ele tinha uma consciência boa diante do Senhor. Ele não negou o teu nome, ele não se acovardou, ele não deixou que o medo, que a insegurança, que algo covarde entrasse no seu coração. O Senhor tem falado conosco isso também. O Senhor tem nos despertado para algo diferenciado, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos ter uma chama acesa no nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida diferenciada em qualquer circunstância que nós enfrentarmos. Deus, nós oramos por cada vida, cada pessoa que está na sua casa, cada pessoa que está em qualquer lugar dessa cidade, ou qualquer lugar desse Brasil, que passou aí nessa live, ou está conosco até agora. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja trazendo sobre nós intrepidez, coragem e ousadia, para que nós possamos ser cristãos vivos na tua presença. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, e querendo Deus, estaremos aqui no domingo com o culto da família. Convide pessoas e venha curtir, né, a nossa página ali no Facebook, no Facebook, e também ali, né, no YouTube. Deus abençoe sua vida, né? E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. E conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.